Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos em transmissão simultânea pelo canal do YouTube TV Universitária de Uberlândia. Hoje temos entrevistas sobre folclore e cultura popular. E para começar a edição de hoje, o complexo cloroquímico foi anunciado em Uberlândia, uma iniciativa pioneira em cidades brasileiras não litorâneas. Confira mais detalhes na reportagem de Matheus Minúcio, com imagens de Rogério Mello. O primeiro complexo cloroquímico fora do litoral brasileiro. Assim foi anunciada na tarde de hoje pela Prefeitura de Uberlândia o investimento de 260 milhões de reais de 3 indústrias do ramo na cidade. Na realidade, começou há quase 2 anos esse trabalho. Para nós é um grande feito para Uberlândia, porque é uma indústria limpa, uma indústria de base, que atrás dela vai trazer no mínimo mais umas 7, 8 indústrias de cara. Então, todo o segmento de lácteos, indústria de alimentos, químicos, dependem dessa indústria de base. E o que é mais bacana, além de gerar mais competitividade para as indústrias locais, a própria cidade vai ganhar, porque os insumos para tratar água da cidade, do DEMAI, por exemplo, vão se tornar mais baratos também. Ou seja, a tendência é que até o preço da água da população reduza com um projeto dessa envergadura. E uma coisa que tem que deixar muito claro é que só foi possível realizar esse projeto porque teve uma determinação muito grande da Prefeitura, com todos os secretários, a qual parabenizo. E o que é mais bacana de tudo é que se não tivéssemos água em quantidade, em qualidade e energia elétrica, jamais esse projeto aconteceria. Então, teve uma convergência de localização, a convergência de termos água tratada, termos eletricidade. Esse é um projeto que eu acredito que muda o perfil industrial de Uberlândia. As empresas irão ocupar uma área de quase 80 mil metros quadrados no Distrito Industrial, que foi adquirida por meio da alienação de um imóvel municipal com subsídio de 60% sobre o valor, que supera 20 milhões de reais. Em até 2 anos, as atividades serão iniciadas com a produção de itens como cloro e soda cáustica, considerados essenciais para as indústrias de alimentos e energia. A gente está falando do insumo bem básico da indústria química. É difícil você pensar em alguma coisa que nós estamos usando nesse momento, no teu microfone, na espuma que está aqui em cima, que não levou em algum momento da cadeia produtiva um cloroálcali, seja a soda, seja o cloro, a fabricação do plástico. Então, quando você implanta a produção desse insumo básico localmente, você atrai outras indústrias, porque você passa a ter um produto mais competitivo que facilita o mercado. Isso daí se reflete no preço que o consumidor vai pagar lá na ponta. E além da promessa que Uberlândia e região figurem no mapa da indústria cloroquímica brasileira, a previsão é que mais de 200 empregos diretos sejam gerados na cidade. A partir do momento que ela funcionar, você pode ter certeza que é só benefício para todos aqueles que trabalham, para as indústrias, para as empresas, enfim, para o povo, sem dizer da geração de emprego. E este polo também atrairá novos investimentos que são ligados a esta área para Uberlândia. Porque você tem ideia, esses polos funcionam hoje nos portos. No caso, Uberlândia sempre importou esse produto de Santos. Então veja o tamanho da economia que dará no transporte desse produto que estará na porta da empresa. Então, parabéns a todos. A Câmara dos Deputados aprovou o novo arcabouço fiscal. O sinal verde só saiu após intensa negociação entre as lideranças dos partidos e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. O texto segue agora para a sanção presidencial. Começou com a leitura do parecer do deputado Cláudio Cajado, relator do arcabouço. Ao finalizar o meu relatório e o meu voto, aguardar o debate para que nós possamos votar em definitivo essa matéria de tamanha importância para o país e para todos os brasileiros. O texto, acertado pelos líderes dos partidos, mantém parte das mudanças feitas no Senado. Os fundos do Distrito Federal e da Educação, o Fundeb, permanecerão fora do limite de gastos.
como os senadores tinham determinado. Outras alterações foram rejeitadas. Gastos com ciência e tecnologia voltam para o limite. A permissão incluída no arcabouço pelo Senado para que o governo pudesse prever as despesas condicionadas no orçamento do ano que vem fica de fora do marco fiscal. E o compromisso ficou em repor a tal da emenda condicionada na LDO para o orçamento de 24, por causa da deflação que contaria negativo para esta conta. Essa medida permite despesas extras de 32 bilhões de reais em 2024, mas depende da existência de receitas e está relacionada ao impacto da inflação. O cálculo que será feito da inflação será de todo ano, né, de dezembro a dezembro. Portanto, não terá prejuízo para a elaboração, conforme era a solicitação e era o desejo da ministra do Planejamento, de ter o mínimo de previsibilidade sobre o PILOA que será encaminhado à casa. A nova regra estabelece um piso e um teto para os gastos do governo, de acordo com o crescimento da economia. O texto prevê zerar o déficit público já no ano que vem, meta considerada ousada por especialistas. A proposta vai substituir o regime do teto de gastos, que vigorava desde 2017. E a Polícia Federal investiga o que causou o apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal na semana passada. A investigação quer saber se houve sabotagem ou atentado contra a segurança energética. O governo afirma que o país voltou à normalidade depois de aproximadamente 6 horas. O operador nacional do sistema elétrico informou que um incidente em Fortaleza, no Ceará, causou a instabilidade nas regiões Norte e Nordeste e que foi necessário interromper parcialmente a transmissão de energia também nas regiões Sul e Sudeste para evitar uma situação mais grave. Roraima foi o único estado que não sofreu consequências, porque ainda não está integrado ao Sistema Nacional de Abastecimento de Energia. No dia do incidente, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, citou atos criminosos registrados no início do ano contra o sistema elétrico. A investigação sobre o apagão deste mês de agosto ocorre em sigilo. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos com a nossa entrevista sobre folclore e cultura popular, com a pedagoga e capitã do terno marinheiro de Nossa Senhora do Rosário, Antônia Rosa. A gente te espera. Eu poderia falar de muitos números, na casa dos milhões, dos bilhões, mas eu acredito que nesses 45 anos da minha existência, eu ajudei a fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Eu poderia citar muitos nomes de juízes a presidentes, mas tenho certeza que mudei para melhor a vida de mais pessoas que conseguiria nomear. Eu nasci em Uberlândia. Eu avancei pelo estado de Minas Gerais. Eu estou em todas as partes do mundo. Mas não apenas pelo alcance da nota máxima diante daqueles que avaliam o que faço, mas pelas sementes que plantei e florescem com suas ideias, suas pesquisas e seus trabalhos. Eu comecei pequena, com respeito, inclusão, cultura e inovação. Valorizei cada etapa da educação de excelência no ensino básico, técnico ou superior. Talentos que ajudei desenvolvem o corpo e compartilham ferramentas para proporcionar novas possibilidades de movimento. Também cuido do sentimento, da mente que precisa de cuidados. Estou aqui para te ajudar a sonhar, a brilhar, a conquistar e compartilhar os frutos do seu trabalho. Eu sou a UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Há 45 anos, presente na sua vida e na vida daqueles com quem você se importa.
Estamos de volta ao vivo com o Informativo TVU. Vamos dar início ao tema da nossa entrevista de hoje, o folclore e cultura popular. Nossa equipe foi ver o que a população pensa sobre esse tema. Vamos dar uma olhada. Folclore para mim é a cultura dos indígenas, sobre o tupi também, muitas coisas sobre o folclore, por exemplo, do Saci, que ele é um menino negro sem perna, ele só tem uma perna só. Então eu também gosto do Curupira, Mula Sem Cabeça, é um dos que eu mais gosto. E assim, na escola, entre os seus amigos, colegas, professores, é falado do folclore para você? De onde você ficou sabendo sobre o folclore? Um dia na escola teve uma aula de literatura do ano passado e desse ano também teve aulas. Só que há muito pouca aula, eles não falam muito, parece que eles não valorizam muito o folclore brasileiro. Eles falam mais sobre outras coisas em literatura, sobre o gênero textual. Eles falam muito pouco sobre o folclore pra gente. É uma aula quase ao ano. Só que aí quando eu vou na biblioteca, eu pego uns livros sobre folclore. Cara, o folclore eu lembro muito de criança, né? Mais tirado assim, porque muito criança, você assistia muito aquele Sítio Pica-Pau Amarelo, Mula Sem Cabeça, Saci, mais por esse lado, né? Essa não é uma coisa que eu dominei muito. Mas eu me lembro muito disso, quando criança, do folclore da Sítio Pica-Pau Amarelo, que falava demais do folclore, né? E quando a gente fala de folclore, um personagem que você vem à sua cabeça, qual que remete, qual a lembrança que você tem de um personagem do folclore? Saci. Por quê? Porque eu cresci vendo Saci, em tudo quanto é lugar. Então onde você ia tinha um Saci. Por causa do Sítio Pica-Pau Amarelo, então onde você ia tinha um Saci. Na escola você falava do Saci, aí você via um redemoinho, você lembrava do Saci, porque você corria para pegar uma peneira quando criança, para colocar na sua cabeça, você imaginava, né? Que tinha um Saci ali, quantas crianças não fizeram isso, né? De pegar uma peneira e colocar no redemoinho que passava, porque achava que ia pegar um Saci. O Saci foi referência de vida, de folclore que eu tinha. Uai, a lembrança que eu tenho na minha infância é na época do Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Saci Pererê, Emília, né? Essa é a época que eu tenho lembrança, né? Era uma época boa que a gente tinha aquela alegria, né? Daquela fantasia boa, né? Daqueles contos que alegrava a gente, né? A gente tinha alegria e esperança, imaginação, né? De todas aquelas histórias que passavam. E você acha que hoje em dia esse folclore, as pessoas sabem o que é ou não é mais lembrado? Poucas pessoas lembram do folclore? Eu acho que está bem, assim, esquecido. Eu acho que tinha que, sei lá, os contos, as histórias, sabe? Aquele tempinho que os pais da gente tinham para contar histórias para a gente, né? Aquelas musiquinhas da nossa infância, né? Eu acho que está bem esquecido. Tinha que ser, valia a pena, sabe? Dar uma revisada, né? Uma repensada, porque era uma época muito boa. O folclore para mim foi o melhor da minha infância, né? Porque eu vivi bastante, eu já tenho 33 anos, eu lembro da Emília, do Visconde, eu via Sítio do Pica-Pau Amarelo, isso aí tinha muito nas escolas, engraçado que hoje não tem. Eu trabalho em escola estadual e eu vejo que não tem. Então, assim, eu acho que se os adolescentes de hoje conhecessem a adolescência que a gente teve antigamente, seriam bem mais felizes. E quando a gente fala de algum personagem do folclore, qual o primeiro personagem que vem à sua cabeça? Vem o Curupira, Mula Sem Cabeça, até lobisomem eu lembro disso. E também, Emília, o Sítio do Pica-Pau Amarelo mais, quando falo em folclore. Lembrança que me remete a essa pergunta sua é literatura, sobre literatura. E isso me faz lembrar de Monteiro Lobato, Sítio Pica-Pau Amarelo, né? E quantas lembranças boas da infância isso me traz agora, lembrando da Cuca, do Saci Pererê, né? E tantos outros personagens que Monteiro Lobato criou e que fazem parte do imaginário de toda a sociedade brasileira hoje também, né? Mula Sem Cabeça e etc, né? E quando a gente fala de um personagem, qual o primeiro personagem que você se lembra da sua infância e que você gostava bastante?
O Saci Pererê, com certeza. Por ser uma figura assim, totalmente diferente, né? De todos os demais personagens, até que eu achava que naquela época eu achava que Monteiro Lobato tinha feito diferenciado mesmo, né? Negro, faltando uma perna, né? Então assim, e hoje na educação a gente discute muito até a questão da inclusão, a questão racial está presente nisso aí também, né? Se a gente for pensar bem, né? A questão do folclore também faz a gente refletir nos dias atuais. Eu achei interessante isso. Como artesã, trabalho com bonecas de pano, então sempre vem a boneca Emília de Monteiro Lobato, o Visconde, o Saci Pererê e também as festas de Congada, de Folia de Reis, aquelas festas maravilhosas que tinha nas fazendas, né, com vários tachos de doce. Acho que tudo remete ao folclore, as fogueiras, as festas juninas, tudo faz parte da infância da gente. Você acha que essa cultura hoje em dia está sendo pouco lembrada? Muito pouco lembrada. Sim, muito pouco. A gente hoje não tem essas festas mais de fazenda como tinha antigamente, né? Não tem as fogueiras. A gente é de Araguari, então lá ainda tem fortemente a Folia de Reis, tem o Congado, mas várias outras etapas do folclore estão sendo esquecida, principalmente pelas crianças. Não sabem mais quem é Monteiro Lobato, né? Bem, a cultura popular. Recebemos aqui ao vivo no estúdio a pedagoga e capitã do terno marinheiro de Nossa Senhora do Rosário, Antônia Rosa. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso informativo, Antônia. Obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço, né? E para a gente tratar de um tema tão importante para a valorização do nosso país, da nossa história e do nosso povo, né? Que à medida que você conversa sobre folclore, que você conversa sobre cultura popular, você está falando sobre as tradições do nosso povo. E principalmente quando você valoriza essas tradições e que você traz à tona essas discussões. Né? No vídeo de entrada, a gente percebe muito algumas lembranças e as lembranças que remetem à nossa infância. Então, é outra questão que é importante da gente estar valorizando, que são os momentos da infância. Né? O folclore te traz a ideia de que você tem lendas, você tem contos, você tem brincadeiras, provérbios, e essa possibilidade de interação familiar e de interação também no espaço escolar e em demais espaços sociais onde há um processo de troca educacional, né? Formal ou informal. Exatamente. E nada melhor que falar de cultura popular e folclore do que a gente ir nas ruas e perguntar para as pessoas o que elas acham. E eles deram um baile, deram uma aula para a gente de informação. Então, e da importância de estar no imaginário. Então, você traz da infância e aí, à medida que você traz da infância, você faz a valorização de nossa história, né? E quando a gente pensa na questão da cultura popular, também se remete a isso, remete às tradições do nosso povo, sendo valorizada e sendo focada e enfocada em diferentes momentos e em diferentes espaços. Então, isso possibilita com que haja a visibilidade de diferentes expressões do nosso povo e mostra a riqueza que essas diferentes expressões têm no cotidiano social. Né? E muita gente confunde o folclore e cultura popular. São coisas diferentes ou estão todas no mesmo espaço? Então, é outra questão que eu acho muito importante. Sempre quando eu dou uma resposta, a gente tem na nossa literatura, a gente tem... Que bom, né? A gente tem vários pesquisadores e o que a gente percebe é que nós achamos pesquisadores que separam totalmente essas questões, mas, no geral, o que a gente encontra é que a interligação dessas concepções, desses conceitos de folclore e de cultura popular, tendo uma ligação intrínseca o tempo todo. O que a gente poderia chamar isso? Por exemplo, quando a gente viu também na entrevista uma pessoa dizendo, dando exemplos, né, de representações ou exemplos do folclore, ela diz diferentes manifestações. Então, em algum espaço da literatura, você vai encontrar, enquanto a Folia de Reis, Congado,
enquanto representação folclórica, mas também enquanto representação da cultura popular. Eu sou mais próxima e mais adepta da ideia de que a cultura popular ela tem um diferencial de representação folclórica por estar desenvolvendo e determinando e trazendo à tona a história de um povo, a história de um grupo étnico, aí eu enquanto pessoa, membro de um congado, então assim, é uma representação mais ampla. Isso, no meu ponto de vista, de alguns autores, né, de algumas parcelas da literatura. Mas, assim, existe totalmente uma ligação, porque você lembra de folia, você lembra de representação do povo, de valorização da história e do processo, dos costumes, dos comportamentos e das tradições de um povo. E você é uma excelente representante da nossa cultura popular. Ah, sim, a gente tenta buscar valorizar no cotidiano a cultura popular através do congado, porque eu sou do congado, e através da cultura popular, da cultura de representação da população negra, né? E também, em determinado momento, a gente até pensa, nossa, no processo histórico do que é cultura e do que é representação cultural, né? A gente quer valorizar e quer buscar trazer à tona e dar visibilidade à cultura que representa o nosso povo, no meu caso, o nosso povo preto, né? Que sua história foi invisibilizada, foi contornada, teve que contornar algumas situações para poder estar aqui e se manter. Então, o congado, o carnaval, são expressões às quais eu estou sempre presente e vejo que a gente tem essa busca histórica, né, de respeito e valorização a essa cultura e, consequentemente, por ser representação e costumes do cotidiano de um povo e da expressão desse povo, né? Infelizmente, um dos desafios da cultura popular, principalmente aqui na nossa região, é o preconceito. Então, a gente diz muito disso, né? O preconceito racial que está na sociedade, ele não é diferente com relação às culturas que diferentes áreas, diferentes raças representam, né? Então, a gente tem, nós do Congado, eu queria pedir licença para poder dizer disso. Nós do Congado, nessa cidade, estamos passando, vocês, né, toda a sociedade, né, uberlandense em geral, estão vendo todo esse processo pelo qual nós estamos passando e uma representação, se não a maior, mas dentre as maiores representações culturais dessa cidade, o Congado, a festa do Congado enquanto patrimônio imaterial da cidade, né? E a Igreja do Rosário enquanto patrimônio cultural, patrimônio material da cidade, e aí está passando por diversas situações realmente e exatamente ligadas ao que você citou, a um olhar de não valorização da expressão cultural de um povo que é desvalorizado e aí, consequentemente, se desvaloriza a sua raça, a sua expressão cultural. Mas nós estamos aqui para mostrar essa importância e você, como representante, eu vou deixar o espaço aberto agora para você deixar um recado especial para quem está assistindo sobre o nosso folclore e sobre a nossa cultura popular. É de suma importância que a gente entenda que cada povo tem o seu valor, né? A nossa sociedade em geral, precisa de entender e a gente não está pedindo licença também para isso, a gente está dizendo que todos nós, negros, não negros, indígenas, temos um valor, o seu processo histórico e de representação nesse país. Então, junto com esse povo, existe uma cultura, existem representações folclóricas que precisam ser valorizadas.
valorizadas. Então, aí eu deixo, então, o convite, porque nós estamos no processo de preparação para a Festa do Congado de Uberlândia, a festa de 2023. Fica aqui um convite, vá conhecer, porque o conhecimento proporciona mudanças de olhares, né? E é nesse sentido que a gente acredita na educação também, porque a educação possibilita essa mudança, né? Ela não pode sozinha, mas com ela, com a cultura, com o olhar, com o conhecimento, é possível a gente ter essas mudanças. E através da cultura, do conhecimento sobre o folclore e valorização desse folclore, a gente pode conseguir trabalhar provérbios em sala de aula, você pode conseguir trabalhar cantigas, brincadeiras, e tudo isso possibilita com que o conhecimento chega a um número maior da população e esse conhecimento possibilita a mudança dos olhares. Então, fica o convite aqui. Vamos mudar o olhar com relação ao folclore, à cultura popular. E dando esse pontapé, então, venha conhecer a Festa do Congado de Uberlândia, porque você com certeza estará conhecendo uma das maiores representações da cultura do povo preto dessa cidade, da região e do país. Muito obrigada pela participação, o convite aí foi feito, parabéns pelo seu trabalho e até a próxima aqui do nosso informativo. Boa noite. Eu agradeço, boa noite. E aconteceu na UFO o 6º encontro do Programa de Educação Tutorial PET. Os tutores e os alunos puderam se reunir para falar sobre o programa e também trocar experiências, veja só. Tutores e alunos reunidos. Foi assim pela manhã o 6º encontro do Programa de Educação Tutorial da UFO. A Júlia é do PET do curso de Direito desde 2020 e de lá para cá só foram melhorias como profissional. Dentro do PET eu tive a oportunidade de compreender que eu gostaria de seguir na vida acadêmica e hoje eu tive a oportunidade de também participar da mesa redonda como uma das petianas que teve a fala e uma das coisas que falei foi que a Júlia que entrou em 2020 não imaginaria que a Júlia de hoje estaria ali, né, com desenvoltura, sem medo, sem vergonha, né, justamente de contribuir. E assim, isso eu devo ao PET, a tudo que somou na minha formação e quem sou hoje. O PET permite a formação de parcerias entre 40 grupos da UFO, totalizando 40 tutores. São grupos de estudantes que trabalham sob coordenação, sob tutoria de um professor, desenvolvendo formação complementar no âmbito da graduação. Então, eles trabalham com atividades de ensino, de pesquisa e de extensão para enriquecer não só a formação dos estudantes que estão no grupo, mas também de todos os estudantes do curso ao qual o grupo está vinculado. A Universidade Federal de Uberlândia é destaque nacional quando o assunto é o Programa de Educação Tutorial, devido ao número de grupos existentes. Nós temos 40 grupos ao todo, são 18 vinculados ao MEC e 22 institucionais. Não temos ainda, então, todos os cursos, né, com grupos PET, mas esse é o nosso desejo, que nós possamos alcançar isso, né, a médio e a longo prazo, que todos os cursos tenham o seu grupo, porque realmente onde tem grupo PET, todas as pessoas reconhecem que ele contribui muito para a melhoria da qualidade da formação oferecida. O 6º encontro de Programa de Educação Tutorial, o PET, aconteceu em vários locais aqui da instituição. E além de reunir a comunidade acadêmica, também serviu para discutir e construir novidades para o programa. Conversando sobre a questão de bolsas, né? Conversando sobre a questão das ações afirmativas também e também vendo, né, a importância desse programa, que a gente até comentou agora, que durante a pandemia foi o PET que segurou a universidade, né, que manteve a universidade viva, porque a gente continua realizando eventos online, continua atendendo alunos, então a gente continua aí sempre buscando atender e humanizar a universidade. Eu vejo que a palavra hoje que foi muito falada foi a questão de humanização da universidade e o PET ele tem um papel muito importante nesse sentido, de estar acolhendo alunos, de estar ali, além de passar um conhecimento ali por meio de alguns eventos, né?
dentro da tríade do PET, que é ensino, pesquisa e extensão, a gente também está ali para acolher, para estar ali recebendo e deixando esse aluno aqui feliz durante a sua jornada na universidade. Além disso, o encontro foi de aprendizado e também emoção por conta das trocas de experiências. A mãe da Petiana, que tem deficiência física, né, que é a Elô, ela até pediu a fala e comentou do quanto que ela evoluiu, né, em termos de responsabilidade, desenvolveu a questão da fala. Então o aluno ele chega com uma oportunidade muito grande que ele não tem em nenhum outro programa, porque ele vai estar envolvido tanto com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Então aqui no PET ele consegue desenvolver muita coisa, então muitas atividades sendo trabalhadas, né, diariamente ali, então ele tem que lidar com reuniões, com eventos, correr atrás, falar com o palestrante. Então isso é um treinamento muito grande para a sua vida profissional. E o informativo de hoje fica por aqui. Mais informações no Jornal da Cultura às 9 da noite. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.